Graça e paz, irmão. Amém. Queria abrir aqui com os irmãos Hebreus, capítulo 1. A partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Louvado seja o Senhor, né? Que essa noite nós podemos estar aqui e isso é graças à misericórdia do Senhor. Ela que são as causas de nós não sermos consumidos. O Senhor disse, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. E os irmãos, assim, em comunhão, né? Há 2 semanas atrás, eles perguntaram, pô, que você não quer compartilhar a palavra lá com os jovens, dia 20? E eu me senti assim, não tem como negar, né? Se nós formos parar para ver como foi esse ano, o trabalho que foi iniciado conosco no retiro de carnaval, o Senhor, Ele, durante esse ano, tem nos dispensado a Tua palavra. Isso é graças à misericórdia dEle. Não porque nós fizemos por merecer, mas porque aprove a Deus revelar Seu Filho em nós. E nosso coração é de gratidão, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu falo isso em nome dos jovens, né, que durante essa caminhada, esse ano que foi, com certeza foi difícil, mas a palavra do Senhor nos sustentou. E essa mensagem, nós vamos tentar aqui abordar a importância de se ter experiências com a palavra do Senhor. Que não basta apenas ouvirmos a palavra, conhecermos a palavra, se essa palavra não for vivida nas nossas vidas. E o Senhor mesmo fala isso, né? Quando Ele propõe ali, fala do prudente construtor, Ele fala, bem-aventurado o que ouve a minha palavra e as pratica. Esse é comparado a um prudente construtor que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser acompanhada pela vivência nela. Nós precisamos ter experiências na palavra, ser provadas na palavra. Porque, trazendo assim para o nosso contexto, o Senhor está nos propondo, o Senhor nos propõe várias coisas, né? Graças a Deus, que Ele está sempre nos colocando à prova, isso para nos mostrar que nós dependemos dEle. E em janeiro, assim, falando para os jovens, o Senhor tem um projeto para nós, mas como esse projeto vai ser encarado? Isso é uma coisa que o Senhor está colocando à nossa frente como um desafio. E o inimigo, ele se levantou esse ano para abalar a nossa fé, para nos desanimar. Quantas vezes, né, nós nos sentimos desanimados? Mas aí veio o Senhor com a sua palavra e nos trouxe de volta, nos deu um novo ânimo. E por isso somos gratos ao Senhor pela sua palavra. A importância da palavra do Senhor é que a nossa fé está baseada nela. Amém. Que o Senhor tem nos sustentado, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas essa palavra, ela precisa ser acompanhada por experiências. Precisamos nos aprofundar nossa experiência com Cristo. Porque nós, a maioria aqui, foi trazida pelos pais. Essa é uma geração que não teve, muitos, a maioria, né, não teve a experiência de ser arrancado do mundo, de experimentar. Eu falo por mim mesmo, eu nunca caí no lamaçal desse mundo, né? Mas isso não nos torna melhor do que ninguém. Às vezes nós, por sermos criados nesse meio, a gente se julga ainda muito bons, né? A gente é muito autoconfiante, mas isso não quer dizer nada. Porque assim como os nossos pais tiveram as experiências deles,
Nós precisamos ter a nossa experiência com o Senhor. E queria falar aqui sobre 2 exemplos, né, de pessoas que foram trazidas também foram consagradas pelos seus pais, assim como nós. Que um exemplo muito conhecido é Samuel. Vamos ler 1 Samuel 3. Que às vezes o jovem na igreja, ele dá muita desculpa, né? Que ele se exime de muita responsabilidade na igreja, ele se acha uma classe especial. E quando se fala de responsabilidade, a gente logo, poxa, isso é com os irmãos que têm a experiência dele. Tá aqui o irmão Adilson, tem o irmão Renato, o irmão Sérgio, o César tá ali atrás, o Alex, eles têm a experiência deles. E às vezes a gente se pergunta, poxa, por que eu não tenho uma experiência tão profunda dela, né? Quantas experiências nós já ouvimos? E às vezes a gente pergunta, poxa, Senhor, por que o Senhor não fala assim comigo? Por que o Senhor não aparece assim para mim? E aqui em Samuel, o Senhor, a gente sabe, né? O Senhor chamou Samuel ali na noite, mas eu queria que os irmãos atentassem para a condição de Samuel. No capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. O primeiro ponto, vamos ler pausadamente. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Está aí, né, uma esfera que não se é favorável servir o Senhor, onde a palavra do Senhor é muito rara. Imagina servir assim, né? Sem o falar do Senhor, sem uma direção do Senhor. Mas Samuel servia ao Senhor perante Eli. E está aqui uma postura que nós devemos adotar, como se nós queremos, né? Se nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e queremos ser aprovados pelo Senhor, essa deve ser a nossa postura, de encarar as coisas com seriedade. Samuel, ele foi consagrado pela sua mãe. Ele não foi para o templo de livre e espontânea vontade, mas ele foi consagrado, assim como nós. Nós fomos consagrados pelos nossos pais, mas as experiências deles são deles. Samuel resolveu encarar aquilo como sua experiência. Samuel servia ao Senhor. O jovem na igreja, ele deve servir ao Senhor. Ele serve perante Eli. Ele é instruído nós somos instruídos pelos irmãos mais velhos, pelas suas experiências, mas isso não significa que nós temos que ter as mesmas experiências que eles. O Senhor quer ir além conosco. Nós estamos sobre os ombros dos nossos pais. O lugar do jovem na igreja é servindo o Senhor. E certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Samuel, né, ele passava o dia no templo. E no templo a única coisa que se tem para fazer é servir. Não tem outra coisa a não ser servir. E quando chegava a noite, Samuel se deitava, ele não saía do templo. Isso me chamou a atenção, né? Aqui fala que ele estava deitado no templo onde estava a arca do Senhor. E nós sabemos que a arca do Senhor, ele representa a presença do Senhor. Não basta apenas termos uma vida de estarmos vindo às reuniões, de quando chegarmos aqui o Senhor nos quebranta, se quando nós sairmos daqui nós temos outra vida. Samuel não tinha outra vida. A vida dele era inteiramente na presença do Senhor. O serviço dele era na presença do Senhor. E esse é o lugar onde nós devemos estar, sempre na presença do Senhor. Os filhos de Eli, a mesma geração de Samuel, eles costumavam dar as saidinhas dele, né? Eles cometiam pecados fora do templo, até mesmo dentro, profanavam o templo. Jovens, que nós venhamos ter essa consciência de que o nosso lugar é na presença do Senhor.
Se nós realmente quisermos ser aprovados pelo Senhor em tudo que fizermos, não só em janeiro, não só hoje, mas em toda a nossa vida, nós devemos estar sempre na presença do Senhor. E antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino. Aí é fácil, né? O Senhor chamar o menino. Ele servia perante Eli. Aquele menino que foi consagrado pela sua mãe, ele resolveu encarar aquilo de forma séria. Que nós venhamos também a encarar a vida da igreja de forma séria. Por que estamos aqui, né? Foi feita essa pergunta. Por que estamos aqui? Para que nós viemos? Qual é o nosso objetivo? Não só nessa reunião, mas por que o Senhor nos introduziu no corpo? Por que fomos salvos? O Senhor, Ele tem uma obra para ser completada. O Senhor tem uma vontade. E na posição de servos, nós precisamos, no mínimo, conhecer a vontade do Senhor. Não existe, que servo é esse que não conhece a vontade do seu Deus? Mas muitos ainda de nós, assim, não temos essa realidade do que é ser chamado pelo Senhor. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Diz amém. Amém. Quantos aqui conhecem a vontade do Senhor para a sua vida? Está vendo? O amém diminui, né? Não é plausível o Senhor aparecer para nós e não falar nada. Sempre que o Senhor apareceu para Moisés, para Abraão, para Samuel, para Paulo, o Senhor mostrou a sua vontade, mostrou aquilo que estava no coração. Se nós não soubermos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, como que o Senhor vai poder contar conosco para ir além de nossos pais? Para irmos além? Como que o Senhor quer nos confiar algo, amém? O que o Senhor quer nos confiar? O Senhor quer nos confiar o seu reino. E isso Ele não vai confiar para qualquer um. Isso não vai confiar para alguém que não leva as coisas dele a sério. O Senhor vai confiar o seu reino para quem leva a vida da igreja a sério. Para quem tem um chamado. Para quem sabe para que foi chamado. Para quem sabe por que está aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se nós ainda não tivermos enxergado isso em plenitude, sabe, que o Senhor tenha misericórdia de nós e apareça para nós. O nosso coração tem que ser esse. Poxa, estamos nessa caminhada, mas quando ficarmos mais velhos e olharmos para trás, será que vai ser tudo em vão? Se nós não soubermos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, terá sido em vão. Sabe, a gente vai deixar de fazer a vontade do Senhor só pelos simples fatos de não termos interesse no que Ele tem para nós. Isso é negligenciar tudo o que Ele fez conosco. O apóstolo, acho que está em Hebreus, né? Ele fala assim, né? Vamos ler aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos os que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como escaparemos nós, né, se negligenciarmos tão grande salvação? Estava tendo comunhão mais tarde, né? E aí o Senhor pôde nos iluminar. Para alguns, essa salvação ainda não é tão grande salvação. É fácil, né, para os irmãos que tiveram as experiências dele no mundo falar, poxa, quão grande salvação. Mas será que nós reconhecemos que essa salvação realmente foi grande? Que aquilo que o Senhor fez por nós realmente é grande? Para muitos de nós é difícil porque nós
não nos envolvemos muito com esse mundo, mas o pecado, ele habita em nós. Nós nascemos predestinados ao lago de fogo. Nós não somos nada, mas o Senhor nos salvou. E isso é uma grande salvação. E nós podemos ir além. Não termos experimentado o mundo é uma grande salvação para nós. Poxa, que salvação, né? Eu toco muito na experiência de José, que ele foi alguém que reinou em vida, né? O Senhor, ele reinou ali na terra do Egito, ele foi alguém que reinou em vida. Mas para que José pudesse reinar em vida, os seus pais tiveram que passar por muitas experiências. Abraão teve suas experiências, Isaac teve suas experiências, Jacó teve suas experiências. Eu acredito que Jacó falava essas experiências, tanto de Abraão, de Isaac, para os seus filhos. E José ouvia, né? E assim, foi gerado algo no coração de José. José, ele teve uma vida, ele pôde reinar em vida por causa das experiências dos seus pais. Jacó falou para ele: você é filho da promessa. Jovens, nós somos filhos da promessa. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de um reino incorruptível. Uma semente foi plantada em nós e essa semente é incorruptível. Mas para isso o Senhor teve que operar também em nós para nos livrarmos do pecado. Não só nos nossos pais, mas também em nós. Porque nós já nascemos predestinados ao pecado. E eu estava lendo o livro de Hebreus, o Senhor falou muito comigo, né? Na questão de encarar a nossa vida aqui com seriedade. Deixarmos de ser essa geração passiva com a qual o Senhor não pode contar. Deixarmos de ver as coisas na igreja e acharmos que não é problema nosso. Às vezes o nosso irmão está precisando de ajuda, mas isso não cabe a nós. E a vida de José é um exemplo para nós. José, ele encarou cada oportunidade com seriedade. Por isso ele pôde reinar em vida. E lendo o livro de Hebreus, ali no capítulo 11 ou 12, que o Senhor vai falando de Abraão, de Isaac, quando ele vai falar de José, eu não entendia muito. Ele falava assim: pela fé José fez menção do êxodo e pôde dar ordem pelos seus próprios ossos, né? Aí eu falei: poxa, José fez tantas coisas, né? Acho que o autor de Hebreus, ele podia dar uma moral aqui para José, né? Mas aí eu falei: pô, o que é isso? Eu vou ver o que é isso. E em Gênesis 50, se os irmãos puderem abrir a Bíblia. Eu estou falando isso porque eu quero chegar assim, né? Por que o Senhor escolheu José no meio dos seus irmãos? Por que no meio daquela geração o Senhor escolheu José? E por que no meio dessa geração o Senhor vai nos escolher? Gênesis capítulo 50. Nós sabemos que José foi usado para salvar toda uma geração, para manter toda uma geração em vida. Ele foi usado pelo Senhor ali para salvar o povo da fome. Toda aquela geração, né? José gerou vida por onde ele passou. Que assim também venha a ser a nossa experiência com o Senhor. Onde quer que estejamos, que venhamos a gerar vida. Que ao nosso redor as pessoas sejam contagiadas por essa vida. Não pelo que nós somos, mas pelo nosso testemunho. Pela palavra do Senhor operando em nós. Pela obra do Senhor avançando em nós. Pela vida do Senhor se movimentando em nós. Isso é o que o Senhor espera de nós. José, versículo 24, Gênesis 50, 24. Disse José aos seus irmãos: eu morro. Quando a pessoa está para morrer, ela expõe o que está no coração dela, a vontade dela. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e vos farei transportar os meus ossos daqui. O Senhor tinha dado tudo para José.
José era governador do Egito, ele tinha uma vida boa lá. O Senhor cumpriu aquele sonho que José teve, o Senhor cumpriu isso na vida de José. Mas o coração de José foi determinante para o Senhor ter escolhido ele. O coração de José estava na promessa. José queria estar na boa terra, nem que fosse morto. O que nós queremos? Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela causa do Senhor? Que o Senhor olhe para nós e veja um povo que esteja disposto a dar a nossa vida. Porque esse é o mínimo que nós podemos dar para o Senhor. Ainda temos força, jovem. Um dia nós vamos ficar velhos, não vamos ter força. Com que vamos aproveitar a nossa força? José resolveu aproveitar a força dele, levando o Senhor a sério. Na nossa experiência, precisamos levar o Senhor mais a sério. Graças a Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós. E esse ano Ele nos despertou a dar uma virada. Ele nos mostrou que era necessário mudar a nossa vida. Ele nos mostrou que era necessário levar a igreja a sério. Porque Ele morreu pela igreja, Ele morreu por nós. E que não vamos decepcionar o nosso Deus. Eu estou batendo nessa tecla de levar a sério, porque o Senhor não espera nada menos de nós. Se tem alguém que ainda não viu, que o Senhor não apareceu, poxa, eu não tenho a experiência que os irmãos têm. O irmão Adilson foi para a África, ele vai para a África direto, sempre viajou, 10 anos, né, nessa jornada, várias experiências. E a gente pode até pensar, poxa, por que eu não tenho essa experiência? Porque o Senhor não quer uma geração igual a outra. O Senhor quer de nós é uma geração que o traga de volta. Os nossos pais vieram preparar o caminho. Nós fomos guardados desse mundo, porque o Senhor conta conosco. Eu creio que eu vou trazer o Senhor de volta. O meu coração arde. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale igual Davi. Achei Davi, homem segundo o coração de Deus, homem segundo o meu coração. O meu coração arde para isso, porque a minha vida foi resgatada para servir ao Senhor. Jovem, a nossa vida foi resgatada para servirmos ao Senhor. Que não queremos dar uma voltinha no mundo para termos as experiências dos nossos pais. O Senhor, Ele quer algo grandioso para nós. O Senhor quer ir além conosco. O Senhor espera muito mais de nós. Trazendo a necessidade, né, de se ter experiências. À nossa frente tem um desafio. Em janeiro, nós vamos sair aqui dessa esfera de só entre nós. Nós recebemos muitas coisas, né, durante esse ano. E o Senhor agora, Ele está nos chamando para a responsabilidade. Eu quero me prontificar. Acho que cada jovem, a gente espera por isso, né? Assim como um soldado, ele é preparado para a guerra. Ele vê, por que eu estou sendo? Será que nós vamos entrar em guerra? Eu acho que assim está o nosso coração também. Temos sido preparados, né, para uma experiência maior com o Senhor. O Senhor, está aí um desafio que o Senhor está colocando à nossa frente. E que não venhamos a olhar para trás, olharmos a nossa condição. Não, realmente nós não somos capazes, né? Mas a palavra do Senhor tem sido trabalhada na nossa vida. E o Senhor, Ele vai nos usar. A minha vida toda, a minha família foi sempre assim, servia de tempo integral. E muitas vezes a gente ia para certas cidades onde eu morava, não tinha jovem comigo, era só a gente. E assim, eu procurava buscar o Senhor.
procurava ter experiência com Ele. E o Senhor era fiel comigo. O Senhor me sustentou. Deus sabe, né? Porque minha família passou. Deus sabe porque cada irmão aqui passa. E é necessário, assim, eu vi a necessidade de aprofundar minha experiência com o Senhor. Porque eu fui ensinado, né? Eu fui ensinado a palavra do Senhor. Meus pais sempre me ensinaram, os irmãos da igreja. Mas não basta apenas conhecer, irmãos. O Senhor, a nossa experiência com o Senhor precisa ser, as nossas raízes precisam ser mais profundas. Porque nós vamos sair dessa esfera aqui. Aqui nós estamos guardados. Lógico que nós vamos estar sempre debaixo do governo do Senhor, da administração dos irmãos, mas é um desafio para nós. Nós vamos ser afrontados, a nossa fé vai ser provada. E o que vai determinar se ainda vamos continuar de pé, se ainda vamos continuar agradando o Senhor, fazendo a sua vontade, andando nos seus caminhos, quão profundas são as nossas raízes. Quando o Senhor, na parábola do semeador, aquela semente que foi plantada no solo rochoso, o Senhor, quando explica a palavra, ele fala: essa é a terra, é o coração que recebeu, ouviu a palavra e a recebeu. Mas as suas raízes não se aprofundaram, porque havia muita pedra no coração, havia muito obstáculo. E quando o sol veio, a planta se queimou. A semente é a palavra de Deus, que o Senhor plantou em nós. E as raízes representam as nossas experiências na palavra do Senhor. E como que está nossas raízes, né? Será que nós realmente conhecemos a palavra? Não tem como negar. Nós fomos criados aqui. Mas quão profundas estão as nossas raízes com o Senhor, a nossa experiência com o Senhor? Eu acho que cabe nós refletirmos isso, até mesmo nesse ano que o Senhor falou bastante conosco, toda a nossa jornada. Quantas oportunidades nós aproveitamos para aprofundar as nossas raízes no Senhor? Será que nós vamos precisar sempre estar aqui, nessa esfera? Não vamos poder sair e expressar para esse mundo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Será que o que o Senhor fez na nossa vida é só uma experiência superficial? Ou realmente, de fato, o Senhor mudou a nossa vida? Quantos creem que o Senhor mudou a sua vida? O Senhor, de fato, mudou a nossa vida. O Senhor nos introduziu no seu corpo, mas não apenas para vivermos sempre nessa esfera, porque Ele tem uma vontade. E essa vontade Ele expressou desde o início com o povo de Israel, quando Ele falou: vós sereis meu povo, reino de sacerdotes. O Senhor, Ele queria estabelecer um reino diferente dos demais. O Senhor queria um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que têm comunhão direta com Ele, um reino de pessoas que têm algo a oferecer para o Senhor, que tem algo de Deus para dar. E o povo de Israel, nós sabemos, né, a história, ele negligenciou isso. Várias vezes eles murmuravam contra o Senhor, eles se voltavam para outros deuses. E quando Moisés subiu para o monte, que o povo vira para o Senhor e fala: Senhor, depois de tudo, né, que o Senhor fez, tirou eles com mão forte do Egito, abriu o mar, eles falaram: Senhor, o que o Senhor disser, nós faremos. E eu acho que é normal termos essa atitude quando o Senhor aparece para nós e mostra o que Ele é. Poxa, Senhor, me mostra a sua vontade, porque eu quero fazer a sua vontade. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, amém? Ali o povo de Israel, ele queria. Então o Senhor falou para Moisés subir ao monte que ele ia escrever em tábuas a vontade dele. Aquele povo era privilegiado porque ele ia conhecer a vontade de Deus para ele. Mas o povo foi impaciente quando Moisés demorou no monte, e ali ele fez
O povo inquieto, ele chegou até Arão, faz um ídolo para nós. E ali é a história do bezerro de ouro, né? Quando Moisés voltou e viu aquilo, o Senhor já estava irado com aquilo. Aquele povo que o Senhor escolheu para ser o seu reino de sacerdote, agora estava adorando a outro Deus. Tinha coisas no coração daquele povo que impediam deles experimentarem o Senhor de uma forma mais profunda. Eles não puderam conhecer a vontade do Senhor, porque o coração dele não estava voltado 100% para isso. Se nós quisermos conhecer a vontade do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos estar com o nosso coração voltado a isso. Nosso coração 100% voltado ao Senhor. Que o nosso coração precisa arder pela vontade do Senhor. E ali Moisés, quando viu aquilo, ele falou: quem é do Senhor, passa para cá. Nós sabemos que os levitas se levantaram. E eles se posicionaram, mas agora tinha um preço a ser pago para eles poderem ser esses sacerdotes. Tinha um preço a ser pago. E Moisés falou: agora volta e mata cada um ao seu amigo, ao seu vizinho e ao seu irmão. E eles não hesitaram, porque eles sabiam que é privilégio servir o Senhor. E na história de Israel agora eles eram intermediários, só eles tinham comunhão direta com o Senhor, porque muitos julgaram o preço ser alto demais. Quantas vezes nós julgamos o preço para estar aqui, para seguir o Senhor de perto? Quantas vezes nós julgamos ser um preço alto demais? Muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas coisas. Sabe, hoje a gente não precisa matar um amigo, matar um parente nosso. Hoje o Senhor está de braços abertos, esperando uma reação nossa. O Senhor quer que nós entreguemos a sua vida a Ele. E ali eles tiveram que pagar um preço alto demais, mas eles tiveram a sua recompensa. Eles serviam o Senhor, entre eles e Deus não tinha interrupção. Quantas vezes entre nós e Deus nós chegamos aqui e sentamos nessa cadeira? Muitas vezes eu cheguei aqui, irmão, cheguei nas reuniões e eu sentava já esperando ouvir. Nunca tinha nada de Deus para oferecer. E essa, infelizmente, é a condição dos jovens. Eles acham que não é a função deles se ofertar para o Senhor, ter algo do Senhor. Ele não se sente essa responsabilidade. Mas quando o Senhor morreu, Ele acabou com isso. Muitos hoje querem validar a nova aliança, aonde não dão mais crédito à palavra que o Senhor... Dizem que o Senhor não morreu, que o Senhor tampouco ressuscitou. E eles, sabe, dizem coisas que é para realmente invalidar a nova aliança, onde entre nós e Deus não tem ninguém no meio. Nós temos o privilégio hoje de desfrutarmos, temos comunhão com Deus diretamente, face a face. Mas muitas vezes o Senhor falava mais, se nós formos olhar assim, o Senhor falava tanto com o povo do Antigo Testamento, e eles nem tinham o Espírito, mas Ele falava mais com eles do que hoje fala conosco. É porque o nosso coração precisa ser santificado, a nossa atitude precisa mudar. O Senhor quer trabalhar, não apenas nos livrar dos pecados, nos livrar das nossas coisas. O Senhor não quer apenas nos dar uma vida digna. O Senhor, Ele quer realmente trabalhar em nós. O Senhor, Ele quer realmente vencer as barreiras em nós. Ele quer mudar a nossa forma de pensar. Ele quer que no nosso coração só haja espaço para Ele. E que não venhamos a ser como aquele povo que julgou ser um preço alto demais. Longe de nós isso, irmãos. Hoje temos livre acesso ao Pai. E servir ao Senhor, não importa qual seja o preço, nós queremos nos pôr, nos colocar. Mas é necessário primeiro perceber que é preciso dar uma virada.
assim como nós demos muitas viradas esse ano, em toda a nossa vida, a vida de um cristão é essa, ela é feita de viradas. E nós precisamos realmente perceber que por nós mesmos nós não vamos alcançar, não vamos conseguir fazer a vontade do Senhor. Ainda o nosso coração ele é cheio, voltado para as nossas coisas. O Senhor põe as coisas na nossa vida e nós achamos que isso é normal, o Senhor põe emprego, o Senhor põe relacionamento e escola, e a gente acha que isso é normal, é do homem, é a vida humana, ele é assim mesmo. Não, o Senhor coloca as coisas para que levamos ela a sério, porque é Ele que coloca essas coisas sobre os nossos caminhos. E Ele quer trabalhar no nosso coração, porque Ele quer aparecer para nós. Quantos creem que o Senhor quer aparecer para nós? Toda vez que Ele aparece, Ele nos fala a sua vontade. Se você ainda não sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida, ergue um clamor a Ele, suplica ao Senhor que apareça para você. Porque Ele nunca apareceu para alguém, não há registro na Bíblia que Ele apareceu simplesmente por aparecer. Quando Ele apareceu, Ele mostrou sempre qual era a vontade dEle. E o Senhor tem uma vontade na sua vida para se cumprir. Ele tem um chamado para você. E se às vezes a gente se pergunta, poxa, por que o Senhor não aparece para mim? Senhor, eu quero te ver, eu anseio te ver, mas a nossa vida não é uma vida de santificação. O que a Bíblia fala? Sem santificação ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Se você ainda tem dúvida do que o Senhor quer na sua vida, se você não sabe o que você está fazendo aqui, por que vocês vêm para as reuniões, pede ao Senhor para iluminar o seu coração e te mostrar o que precisa ser mudado. Pede para Ele criar em você um coração puro. Sabe, essa foi a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor não resiste, irmãos, quando nós nos chegamos a Ele e falamos, Senhor, aparece para nós. Se de fato queremos ver o Senhor, Ele de fato aparecerá para nós e nos mostrará qual é a sua vontade. E por outro lado também, quando nós falamos assim de ver o Senhor, se você já viu o Senhor, se o Senhor já apareceu para você, o primeiro versículo que nós lemos, que o Senhor, Ele falou de muitas maneiras. O Senhor apareceu para Paulo. Paulo viu grande luz, é algo extraordinário, a gente vê quando o Senhor apareceu para Moisés lá no meio da sarça ardente, e de várias formas, o Senhor falou. Não fique esperando uma coisa extraordinária, não fique esperando ter uma experiência igual a do seu pai, não fica esperando ter uma experiência igual dessas pessoas, porque hoje o Senhor nos fala pelo Filho, hoje o Senhor fala por meio de cada um de nós. Nós que somos seu reino de sacerdotes, todos nós temos algo do Senhor para oferecer. E cada chamada que você ouvir na igreja, quer seja direcionada ao jovem ou não, se prontifica. Porque a partir do momento que você se prontificar, o Senhor vai te usar. Sabe, é um passo de fé, não tem jeito. As coisas na nossa vida tem que ser sobrenaturais. Se formos viver no óbvio sempre, chegarmos aqui, é óbvio que o Senhor vai falar conosco, porque Ele quer falar, mas nós precisamos ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. O Senhor precisa, a Bíblia fala que os sinais seguem, aqueles que amam o Senhor, e os sinais precisam nos seguir. Se na sua vida você não consegue perceber os sinais do Senhor, é porque tem alguma coisa errada, e nós sabemos aonde é no nosso coração. Porque o Senhor sempre contou com aqueles que tinham o seu coração voltado para Ele. O Senhor sempre contou com aqueles que tinham o seu coração que amava a promessa. José, ele amou a promessa. Independente, as coisas que o Senhor deu para ele não o distraíram. Às vezes o Senhor põe as coisas
para nós e nós nos distraímos até mesmo com ela. Não digo nem com o pecado, essas coisas, até mesmo com as coisas que o Senhor põe na nossa vida, nós nos distraímos com isso e acabamos que nos perdemos. Mas José, ele amou o Senhor até o fim. Ele queria aquilo mais que tudo. Ele amou, ele era filho da promessa, ele tinha a realidade disso. Será que nós temos a realidade que somos herdeiros de Deus? Porque muitas vezes o Senhor, a palavra diz, né, que ele não confia o seu reino para um recém-nascido. Ele não vai confiar o seu reino para um filho que é recém-nascido, que é menor de idade. O filho só herda do pai quando ele alcança a maioridade, aí ele pode tomar posse da herança. Será que nós vamos viver toda a nossa vida como meninos ainda? Porque quando o Senhor voltar, nós não vamos poder tomar posse da herança que Ele tem para nós. Primeiro precisamos ver o que o Senhor tem para nós. Que a partir do momento que o Senhor nos mostrar, a nossa vida vai mudar. Quando o Senhor apareceu para Moisés, a vida dele mudou. Quando o Senhor apareceu para Paulo, a vida dele mudou. Quando o Senhor aparecer para nós, a nossa vida vai mudar. Porque é impossível ver o Senhor e não querer conhecer a sua vontade, não querer fazer a sua vontade. Porque aquele que vê o Senhor, ele ama o Senhor. Quanto mais o Senhor se mostrar a nós, mais nós vamos amar o Senhor. Por isso nosso coração deve arder. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer. Buscar o Senhor, jovens, até encontrar. Se o Senhor ainda não apareceu para você, busca o Senhor até encontrar. Não para na menoridade, ainda não seja infantil. Nossa experiência não pode ser apenas superficial com o Senhor. Nós precisamos buscar crescimento de vida, porque o Senhor tem uma herança para nós. Jovem, o Senhor tem uma herança para você. O Senhor tem uma herança para cada um de nós. E todos que viram o tamanho dessa herança largaram sua vida. A partir do momento que a gente vê alguma coisa que é melhor do que a que nós temos, nós largamos tudo. Nós só largamos algo se nós vermos outra coisa melhor. Não é assim? A gente tem um celular e quando vê outro a gente quer logo trocar, né? Porque ele é melhor. A gente não vai trocar por um inferior. E quando o Senhor aparece para nós, Ele nos mostra o que tem de melhor. Porque a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Diferente de tudo que esse mundo nos oferece. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E é bom sentir a aprovação do Senhor quando nós fazemos algo que o Senhor nos aprova. Quando nós percebemos que o Senhor está ali. Às vezes a gente sai dos retiros, né? Ouve a palavra e a gente vive um tempo assim, caramba, o Senhor está aqui do meu lado, né? E é muito bom sentir a aprovação do Senhor. Só que as circunstâncias, elas vêm nos desanimando. E aí nós resolvemos dar uma saidinha ali do templo. Esquecemos que na presença do Senhor é onde Ele fala conosco. É onde nós buscamos a perfeição. Só vamos sermos filhos herdeiros, filhos maduros, a partir do momento que a nossa vontade for a vontade do nosso Deus. Venhamos, jovens, pedir esse coração. Senhor, que a minha vontade seja a sua. Assim como Ana, ela orou, ela tinha uma vontade de ter um filho. E o Senhor também tinha uma vontade. O Senhor naquela era, Ele precisava de alguém para restaurar o seu governo na sua casa. E Ana orou de acordo com a vontade do Senhor. Se me deres um filho, eu te dou. Por isso a oração dela. Quantos anos Ana pediu um filho, mas o Senhor não ouviu. Mas quando ela orou, Senhor, se me deres um filho, eu te dou. Aí sim o Senhor ouviu a oração dela. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas, jovens, que é apenas a nossa vontade. Não enxergamos a vontade do Senhor. José, ele pôde ser usado porque ele enxergava a vontade do Senhor. Ele conseguiu ver além de todos aqueles que estavam ali no Egito. Quando o faraó contou o sonho,
Acredito eu que muitos ficaram espantados. E quando José, ele dá ali a interpretação, ele fala que haverá 7 anos de fome, 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez. Ali, qualquer um podia virar dos conselheiros de Faraó, até mesmo o próprio Faraó, e falar assim, então vamos juntar aqui para a gente não morrer. Mas como José estava sobre os ombros dos seus pais, ele viu além. José sabia que ele era filho da promessa e que a descendência de Abraão seria numerosa. Então ele, poxa, tem uma saída. Eu não vou olhar apenas para o meu umbigo. Eu não vou aqui juntar somente para mim, porque o Senhor, ele tem uma vontade. O Senhor, José priorizou a vontade dele. Foi por isso que ele pôde ser usado. Porque José sabia que aquele povo ainda se tornaria grande. Por isso o Senhor contou com ele, porque ele conhecia a sua vontade. Em Daniel fala que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Que venhamos ser essa geração forte e ativa, uma geração que está sempre debaixo da vontade do Senhor, que tem a sua vontade como a vontade do Senhor. Que o Senhor venha governar a nossa vida e nos dê realmente uma visão que nos governe durante toda a nossa caminhada. Uma visão que nos governe até Ele, que nos leve até Ele, que nos leve até ser aprovados por Ele. Que não venhamos a nos distrair com as coisas desse mundo, ou venhamos achar que na igreja nós não temos responsabilidade. Ali o Senhor chamou Samuel, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino. Parece assim, né? Aos 44 do segundo tempo o Senhor chamou o menino. O Senhor está te chamando hoje. E não caia no engano de que você ainda tem bastante tempo. E que o Senhor venha nos livrar de acharmos que ainda temos bastante tempo. Vamos aproveitar essa vida e depois a gente se dedica ao Senhor. Vamos levar aqui do jeito que tá, porque tá bom, né? Não. Vamos entregar nossa vida ao Senhor hoje. Porque esse é o mínimo que Ele espera de nós. Jesus é o Senhor, jovens. Que o Senhor venha nos dar esse coração. Venha criar esse coração em nós. Senhor, se queremos fazer a Tua vontade, Pai. Mas por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos, Senhor. Sabemos que o Senhor conta conosco, Pai. Sabemos que o Senhor espera algo de nós. Sabemos que o Senhor tem algo a confiar a cada um de nós. Senhor, por isso nos guia, Senhor, pelo caminho certo. Senhor, nos guia, Pai, nos Teus caminhos, Senhor. Só queremos alcançar, Jesus, aquilo que o Senhor propôs para nós, Senhor. Quando o Senhor voltar, queremos estar de cabeça erguida perante o nosso Senhor. Senhor, queremos sentir, Senhor, a Tua aprovação, Jesus. Não queremos, Senhor, caminhar de qualquer maneira, Jesus. Mas queremos correr de tal maneira que alcancemos, Jesus. Senhor, que a nossa caminhada, Senhor, seja com objetivo e seja com seriedade, Senhor. Nos livra de acharmos que a nossa vida está à parte dos Teus planos. Senhor, nos livra de acharmos que estamos à parte, Senhor, do Seu corpo. Senhor, nossa vida está debaixo do Teu encabeçar, Jesus. Senhor, a nossa vida está debaixo do Seu governo, Senhor. Temos uma responsabilidade, Senhor, e queremos cumprir com aquilo que o Senhor nos confia. Que o Senhor possa olhar para essa geração e ver jovens que o Senhor pode confiar. Senhor, quero que o Senhor confie em nós, Pai. Senhor, conta conosco, Jesus. Assim como o Senhor contou com Samuel, assim como o Senhor contou com José, Senhor, assim como o Senhor conta com os nossos pais, o Senhor conta também conosco, Pai. Senhor, para levarmos, Senhor, a Tua palavra, Jesus. Para sustentarmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Para sustentarmos, Senhor, o Teu testemunho, Jesus. Senhor, tempos difíceis virão, Pai, em que muitos abandonarão a fé, Senhor. Senhor, mas nós não queremos Te abandonar jamais. Senhor, nós queremos estar contigo até o fim. E se necessário for entregarmos a nossa vida a Ti, derramarmos, Senhor, a nossa vida para Ti. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, não queremos ser uma geração passiva, Jesus, à Sua vontade. Senhor, queremos ser uma geração que traga o Senhor de volta. Queremos ser a geração que vai trazer o Senhor de volta.
Senhor, por isso desperta, Senhor, o nosso caminhar, desperta, Senhor, o nosso coração. Senhor, que o nosso coração almeje cada dia mais buscar o Senhor. Senhor, buscar o Senhor de tal forma que nós achemos o Senhor. Senhor, nos enche de Ti mesmo, Pai. Precisamos, Senhor, de Ti, Pai. Precisamos ser completados por Ti, Senhor. Precisamos ter experiências contigo. Senhor, que a cada dia da nossa vida o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor não fale apenas uma ou duas vezes, Pai, mas que a nossa experiência avance. Senhor, que não venhamos a viver de eventos, Pai. A nossa fé não se baseia em eventos, Senhor. Mas, Senhor, que a cada dia o Senhor renove o seu amor em nós. O Senhor renove a nossa fé. O Senhor renova o nosso chamamento. Senhor, porque fomos chamados. Fomos chamados, Senhor, para servir o Senhor. Fomos chamados, Senhor, para termos responsabilidade com Cristo. Senhor, que venhamos ser responsáveis, Senhor. Que não venhamos a negligenciar o que o Senhor fez por nós. Que naquele dia, Senhor, estejamos de cabeça erguida, Senhor, e possamos ver o nosso Redentor de braços abertos para nós, nos recebendo. Senhor, entra para o gozo do seu Senhor. Queremos ser aprovados por Ti, Jesus. Queremos sentir realmente essa aprovação. Não queremos, Senhor, perder a oportunidade naquele dia de olhar nos Teus olhos e Te agradecer, Senhor, o Teu sacrifício não foi em vão. Senhor, tudo que o Senhor fez por mim não foi em vão. Que eu combati, Senhor, o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Senhor, alcança tal plenitude em nós, Pai. Senhor, que nós venhamos alcançar, Senhor, essa estatura, Jesus. Nós venhamos alcançar o Teu reino, Senhor. Que ainda, Pai, estamos muito aquém de recebermos o Teu reino, Pai. Mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor conta com cada um de nós. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Senhor, aqueles que ainda não sabem qual é o seu chamado, que o Senhor essa noite venha aparecer para eles, Pai. Que o Senhor apareça para cada um de nós, nos mostre qual é a sua vontade, nos revela aquilo que o Senhor quer de nós, que não queremos viver, Senhor, sem saber aquilo que o Senhor quer de nós, que terá sido tudo em vão, Pai. Mas, Jesus, que o Senhor a cada dia se acrescente a nós, que a nossa experiência a cada dia seja mais profunda em Ti, Senhor, a ponto de não querermos nada a não ser o Senhor, a ponto de nada nesse mundo nos distrair, Senhor, a ponto de o Senhor nos tomar totalmente, Pai, a ponto de nosso coração estar totalmente voltado a Ti. Senhor Jesus, esse é o nosso clamor, Pai. Isso é o que Te pedimos nessa noite, Pai. Que a nossa experiência não fique parada, mas que ela avance, que o Senhor avance nas nossas vidas, que o Senhor conclua a obra em nós, em tempo oportuno. Em nome de Jesus, amém.